você não me conhece, eu sou a Babi Montec, esse é um metro e meio de livros e hoje eu vim falar de quando a minha cabeça deu um nó. Eu tinha acabado de ler Kindred quando isso aconteceu. Mas para começar a falar desse nó, eu quero falar sobre o gênero ficção científica. Acho que todo mundo aí que tá do outro lado da tela vai concordar comigo que ficção científica são aquelas histórias que parecem irreais diante da nossa realidade, é uma realidade totalmente diferente que essas histórias apresentam por causa de avanços científicos. Isso é, as coisas malucas acontecem, mas a história dá uma justificativa científica para aquilo acontecer. Mantenha isso em mente. Agora voltando para Kindred. Esse livro aqui vai contar a história da Dana, que é uma negra que vive na década de 70 e do nada ela meio que viaja no tempo e vai parar na época da escravatura nos Estados Unidos. Como dá pra ver, a justificativa do livro ser uma ficção científica é a viagem no tempo. Só que essa viagem no tempo não é em momento algum justificada. Ela em momento algum é explicada com embasamentos científicos, sabe? Por mais que seja uma ciência que não existe exatamente. E aquilo durante toda a leitura ficou me incomodando lá no fundo e eu demorei assim um pouco para entender por que aquilo estava me incomodando lá no fundo, até que fez um clique. Vocês conhecem Outlander? Outlander é essa série, uma série vendida como fantasia, em que temos a Claire, que é uma mulher inglesa, casada com um cara com descendência escocesa, e aí eles fazem uma viagem juntos pra Escócia, porque o cara tá investigando os antepassados dele. Lá eles visitam Craignadoon, que é um monumento que existe de verdade, um monumento de pedra, e aí Claire, um momento lá sozinha, encosta na porra da pedra e viaja no tempo. E esse livro, com essa história, é vendido como fantasia. Em Outlander a gente tem um pouquinho de explicação. É uma explicação meio mítica, não é uma explicação científica. Então, ok, fantasia. Mas em Kindred a gente não tem explicação nenhuma. Então por que enquadrar esse gênero em ficção científica? Foi aí que a cabeça deu nó e eu fui pesquisar mais a fundo e descobri que lá naquela década em que Kindred foi lançado, tava rolando um bafafá no meio literário, porque estavam saindo muitos livros enquadrados em ficção científica que não exatamente se enquadravam com o resto da literatura, considerada então pai da ficção científica. E aí rolou uma intriga entre as pessoas do meio literário, achando que alguns livros não deveriam ser enquadrados como ficção científica, porque eram livros inferiores. Aí a pessoa vai e cria ficção especulativa pra bagunçar tudo. Aí você para e pensa, então vai englobar alguma coisa da ficção científica, né? Porque já que eles estavam com intriga com a ficção científica, vai ser uma ficção científica com uma vertente um pouco diferente. Só que aí não. Porque é aí que a cabeça dá mais não ainda. Porque na verdade a ficção especulativa envolve o horror, a fantasia e a ficção científica. Pum! Essa mania que o ser humano tem em rotular as coisas o tempo todo é um pouco irritante às vezes. Porque, claro, que existem pontos em comum. A ficção científica tem uma realidade diferente da nossa, que é explicada por meio da ciência. Aí, a fantasia apresenta histórias que são fantasiosas, como o nome já diz, que não existem, a ciência não explica, é uma coisa totalmente da imaginação. E no horror, a gente tem histórias que podem envolver monstros, de seres que não existem. Que é claro que a gente cria rótulos para as coisas, mas não necessariamente tudo vai se encaixar em um desses rótulos. Tem coisas que ficam ali no meio termo. E tudo bem, não é mesmo? Não precisa ser totalmente rotulado. A gente pode falar que é uma mistura de dois gêneros e tá tudo bem. Eu não consigo entender pessoas que falam, por exemplo, eu não gosto do gênero tal. Mas você já leu todos os livros desse gênero? Pra falar que não gosta desse gênero? É de obra pra obra. A gente não tem como simplesmente rotular um livro bom, um livro ruim por gênero literário. Eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. Se vocês acham certo a gente ficar tentando
encontrar rótulos pra todo tipo de história, ou se é só uma coisa pra bagunçar. Que assim como eu, acham que na verdade as histórias têm que ser apreciadas e não necessariamente ficar apegado ao tipo de gênero que os livros têm. Então não deixem de responder aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E se vocês curtiram esse debate, não deixem de dar o joinha e também não deixem de se inscrever no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. Se vocês quiserem receber notificações de assim que os vídeos forem pro ar, não deixem de ativar o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e tchau!